Salve, 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 louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Maria, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tanto os nossos participantes aqui dessa live, quanto todos aqueles que nos acompanham. Eu sou o Padre Newton, daqui a pouco eu vou passar a palavrinha para cada um se apresentar. Essa semana, né, do dia 1º ao dia 8 de outubro, acontece aqui na igreja, em todo o território nacional, a Semana Nacional da Vida e do Dia do Nascituro, não é? A inspiração inicial é que a vida deve ser cuidada, a vida humana deve ser cuidada desde a concepção até a velhice, né? Em todo o seu aspecto. Então, foi proposto, né? Exatamente para se trabalhar, muitos devem estar conhecendo esse pequeno livretinho, né? A Hora da Família, que traz um tema interessante, adoção, amor com laços de coração. E para mostrar o quanto é belo, dentro do projeto de Deus, a própria família, a criança, a mulher, o homem, um desejo profundo de Deus que merece ser defendido, protegido, guardado e que é um direito de todos conhecer profundamente. Então, nós vamos iniciar com uma pequena oração que Deus conduza a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei para que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peço a intercessão muito carinhosa de Nossa Senhora da Luz, e traz Jesus como o grande paradigma da humanidade moderna e contemporânea, né? Ele é totalmente humano e totalmente divino. Colocar Jesus no centro é colocar o homem, o ser humano, e colocar Deus. Então rezamos assim: Minha Mãe Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede brilhante farol, que através das brumas e tempestades da vida nos guie incólumes ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza. Concedei-nos a luz da fé. Inflamai nosso coração com fogo divino. Para sempre amarmos a Jesus, torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, primeiramente, né, quem me conhece, eu sou o Padre Nilton, Amém. administrador paroquial da Paróquia Santana, transmito aqui de Santana do Real Serra do Cipó, abraço do tamanho da distância, tá? Para cada um. E estamos aqui, né, dando a nossa pequena contribuição. Ontem nós fizemos uma live falando um pouco do aborto, hoje nós queremos falar um pouco sobre esse projeto da Semana da Vida, adoção, né, baseado na adoção filial, o grande projeto de Deus para a humanidade, né, em sua família, que é a igreja, e a partir daí do desenvolvimento disso, a feminilidade, o papel da mulher. Primeiro, eu vou pedir para os participantes aqui se apresentarem rapidamente, né, para conhecer. Pode Boa começar. noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Sua bênção, Padre Newton. Meu nome é Jerusa Nascimento, né? E eu faço parte do Centro Nossa Senhora da Luz há quase 8 anos. Sou comunicóloga, publicitária, faço programas de entrevistas e tenho a honra também de, às sextas-feiras, atender as pessoas no Centro Nossa Senhora da Luz com trabalho psicológico, com trabalho de escuta e orações. E é com muita alegria que eu estou hoje também aqui com vocês
para falar da beleza da mulher como um todo. E ultimamente também tomando frente junto à Nive e às meninas do Centro Nossa Senhora da Luz, como mulheres virtuosas, né, com esse projeto maravilhoso. Então, para mim, estar participando dessa live hoje é muito importante, porque eu tenho certeza que vai ser de grande enriquecimento para todas nós, mulheres que estamos aqui, para todos e para todas as pessoas que estão participando aqui conosco. Boa noite às meninas que estão aí presentes, João, que está nos conduzindo aí também, a todos do Centro Nossa Senhora da Luz que está junto com a gente, a Chama de Deus e tantas pessoas que estão conosco. Um grande abraço, Padre Nilton. Pode ser. Carolina? Boa noite. Meu nome é Simone, eu sou psicóloga, sou psicóloga da Vara da Infância e Juventude daqui de Sete Lagoas. Eu trabalho aqui há 12 anos. Sou também psicóloga voluntária do Grupo de Apoio à Adoção de Sete Lagoas. A gente tem aqui a Luciana também, que é a nossa presidente. E junto com ela auxilio a conduzir alguns projetos que o grupo tem. E hoje estou representando aqui o programa Marianas, do qual faço parte também, né? Existe um grupo de trabalho do programa Marianas, com representantes de várias entidades, né, e serviços públicos, Ministério Público, Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, o juizado, conselhos tutelares, enfim, uma série de serviços públicos aí que fazem parte desse programa. Hoje aqui, né, representando e pretendo contribuir com o tema proposto. Desde já agradeço, né, o convite feito. É uma alegria também poder estar aqui, uma satisfação de poder divulgar sobre um tema tão importante que possa chegar, né, àquelas pessoas que precisam ter o conhecimento desse tema. Boa noite para as colegas e sua bênção aí, Padre Nilton. Luciana? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, boa noite ao padre, a minha bênção, né? Eu sou Luciana Oliveira, presidente do Grupo de Apoio à Adoção Família Coração aqui de Sete Lagoas, sou advogada, e assim, é com muita alegria, né, que eu recebi esse convite. Eu fiquei muito feliz porque falar da adoção para mim é muito importante. É um tema que merece ser muito falado, merece ser muito discutido para a gente poder quebrar os tabus, né, que existem e os preconceitos que existem ao redor da adoção, né? Então, assim, receber esse convite para falar sobre adoção foi, assim, maravilhoso. Para mim é sempre um prazer. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Carolina e é de fato uma alegria enorme, assim, toda a programação dessa semana, né? Cumprimento, né, a todas que estão aqui, ao Padre Nilton, as pessoas que estão nos assistindo. Eu faço parte do Instituto Chama de Deus, eu trabalho mais ou menos há uns 8 anos com formações com jovens diretamente, né? Hoje eu continuo, permaneço com essas formações, tem um projeto que se chama Escola para Mulheres, que é um projeto de formação integral, que visa a formação em todas as áreas da vida da mulher. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de lidar ao longo desses anos todos foi tanto com a realidade da história das mulheres que lidaram com as consequências de terem sido expostas à realidade do aborto, as consequências que elas carregaram daí em diante na sua própria biografia, e também tive a oportunidade de conviver com muitas das mulheres que tiveram a oportunidade de terem sido adotadas. Hoje, antes da live, eu conversava com uma delas, que é a Carol França, e a gente falava assim, do quanto ela é grata à mãe, porque ela teve também essa oportunidade e ela fez uma escolha diferente. Então, é muito importante nessa Semana da Vida nós estarmos aqui falando deste assunto,
Porque a adoção, ela é sim uma via, ela é sim uma opção e desconhecida por uma grande maioria de pessoas ainda. Tem muita gente que tem, como você comentou, Luciana, muitos preconceitos envolvidos, muitos conceitos estabelecidos previamente. E vai ser uma oportunidade tanto a gente poder explorar esse assunto e talvez abrir horizonte para corações, para mulheres, para as famílias que têm esta via como uma opção e que ainda não a conhecem. Então, vai ser muito bacana, com certeza. Tudo bem. Só a título de iniciar a conversa mesmo, não é novidade que nós temos um sem número de informações que nos chegam em todos os campos, em todos os sentidos, né? Nós ficamos todo atrapalhados, não damos conta de acompanhar tudo, é, não é, não é do nosso conhecimento, como diz a própria oração de Nossa Senhora da Luz, que eu rezei de propósito hoje, né? Ela diz assim: sede brilhante farol, que nas brumas e tempestades da vida, né? Brumas é aquilo que cega, que tira a direção, não sei para onde estou indo, de onde eu vim. E tempestade é o que dá medo, brumas e tempestades. Quer dizer, enfrentamos brumas e tempestades. Não foi Santo Agostinho que disse que nós atravessamos o mar do século? E o próprio Papa Francisco diz que o cristão, nessa tempestade que nós vemos no mundo, deve ser como uma ilha de misericórdia. Então, muitos fake news, muitas falsas informações, é, existem desinformação em todos os níveis. Só para título de início, né, eu queria as Sagradas Escrituras para iniciar essa conversa. Por quê? Uma ousada afirmação que nos vem da igreja, e é interessante, é que assim, olha, o coração da revelação divina é o próprio Jesus, que é totalmente humano e totalmente divino, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, né? Nascido de uma mulher, como diz São Paulo, mas filho do Pai eterno. Então, o coração da revelação é o quê? É a filiação divina. E o próprio catecismo, por vários momentos, vai mencionando assim, o grande desejo de Deus e se revela para dar oportunidade ao ser humano, homem e mulher, de o conhecer, de o amar, de fazer parte da família que vai se tornando a própria igreja, a família de Deus. E, para quem conhece um pouco a Sagrada Escritura, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E Deus os fez, homem e mulher. Se você dá um salto lá, primeira carta a João, capítulo 4, versículo 8, né? Deus é amor. Então, se nós somos imagem e semelhança, e Deus é amor, então a nossa maior vocação é amar. É aquilo que nos realiza, né? O amor é o vínculo da perfeição. Agora, façamos o homem à imagem e semelhança. Deus os fez homem e mulher, quer dizer, iguais em dignidade como pessoa, mas diferentes em suas especificidades. Eles se complementam. Aí o Gênesis 2 vai dizer, quando o homem olha para a mulher, essa sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, é a minha própria estrutura. No hebraico, aquele termo costela, a gente imagina uma costelinha só, né? Mas não é. A palavra hebraica pode ser traduzida por o lado todo. Quer dizer, homem e mulher são apresentados desde as raízes da Sagrada Escritura como um ao lado do outro, que se complementam naturalmente. Essa diferença complementa, né? E por que que a Bíblia faz isso? Se você dá um salto para o Apocalipse, termina com a festa de casamento. Aí você chega na boda do Apocalipse, quem casou? Quem casou? Né? Essa festa de casamento é de quem? É o Cordeiro, é o Cristo em relação à sua igreja, né? É Deus em relação à humanidade. Então vamos dizer assim, parece que o projeto de Deus é toda uma família. É a própria união do homem e da mulher, dos filhos que vêm, tudo é um desejo do Altíssimo, é uma metáfora, é um sinal que aponta para a vocação mais elevada do ser humano. E tem sido uma grande preocupação do nosso Papa Francisco, né, que é o Papa que está nesse contexto turbulento, sempre foi turbulento, mas hoje, não falei ontem, mas hoje tem que, né, hoje com uma teclada, com um toque assim, você já cria um pandemônio. Então, o Papa tem chamado muito a atenção
para a figura da mulher desde o princípio do seu pontificado, porque tem uns 100 números de ideologias em torno da figura da mulher. E ligado a isso, sobre a questão dos filhos, né? É uma trajetória longa, não cabe nessa live a gente explicar tudo, mas então eu queria iniciar. Olha, a adoção filial é um projeto que está nas Sagradas Escrituras, né? Porque é Deus que quer tornar a vida dele, a vida divina, ele quer fazê-la participar aos seres humanos, através do Cristo, seu Filho. Além do mais, esses encontros aqui da Semana pela Vida, eles mostram muito a figura de José, que não é o pai biológico, é o pai também adotivo, é a imagem do pai que cuida. E, ao mesmo tempo, é um desejo da igreja curar uma grande ferida, por onde entra muita porta de ideologias. Ah, vocês falam contra o aborto. Ah, vocês não ligam para as mulheres. Vocês não ligam para o resto dos jovens. Vocês não ligam para as questões sociais, violência, abandono, maus tratos, né? Além do mais, tem não sei quantos milhões de crianças para serem adotadas, ninguém liga, só fala do aborto, mas não tem uma questão prática. É um desejo da Semana da Família suscitar essas coisas. Então, eu abro a palavra para vocês, né, sobre toda essa problemática da adoção, da figura da mulher, das questões do aborto, né? E que Deus nos conduza. Gostaria de dar uma... Padre, falar de adoção, né? A Luciana já começou falando aí um pouquinho, é realmente falar de amor, né? Adoção é uma forma de ser pai, de ser mãe, de ser filho, né? Às vezes pela segunda vez, porque já foi gerado por uma mulher e vai ser adotado por uma outra mulher. Assim como também o ato da entrega, né? Que a gente acompanha através do programa Mariana, aquela mulher que entrega seu filho em adoção, também é um ato de amor, né? Algumas crianças vão para adoção porque tiveram seus direitos violados, porque passaram por situações, né, de maus tratos, de negligência com sua família, né, de origem. E algumas crianças chegam através dessa entrega, né? Então, algumas dessas mulheres passam por situações, né, de constrangimentos, de serem julgadas pelas pessoas, né? Mas a gente precisa ver como um ato de proteção essa criança. É uma garantia de que essa criança vai chegar, né, até uma família que se prepara para adotar também, vai ser acompanhada, né, por todo um sistema de garantias, de todos, né, alguns profissionais que atuam em diversos segmentos. Então eu falo, né, quando a gente atende essas mulheres que nos procuram, né, procura esse serviço para entregar, é sempre um tema que a gente trabalha, né, elas chegam com muita culpa, elas chegam muito perdidas, elas chegam muito angustiadas, né? E essa acolhida é importante que ela entenda isso também como um ato de proteção, um ato de amor, porque escutar, né, a condenação das pessoas é o que mais vai acontecer com a maioria dessas mulheres que chegam até nós no programa Marianos, né? E se a Lu também quer falar alguma coisa aí sobre adoção, Luciana também que é mãe adotiva, né? Você falou direitinho aí que essa situação da entrega do filho, eu particularmente, antes de entender e de entrar para esse mundo da adoção, né? Porque eu falo que a adoção é um mundo assim maravilhoso, mas que está um pouco a par, né, do mundo, da nossa vivência normal, né? Porque as pessoas têm tanto preconceito, tanto mito, que acaba que a gente tem até um mundo à parte aí, né? As pessoas que adotam, os pais e mães que são adotivos, a gente vive certas situações complicadas, certos preconceitos,
né, perguntas que não tem nenhum cabimento, né? Acha que a gente está fazendo caridade quando a gente adota, e não tem nada a ver, né? A gente adota porque a gente quer ser pai, a gente quer ser mãe, não conseguiu por meios biológicos, ou às vezes conseguiu, mas você quer adotar, você quer ser pai e mãe de uma outra criança, mas você não quer gerar novamente. Então, tem vários meios, né, para você chegar a essa vontade de ser pai e ser mãe. Principalmente, eu falo muito e brigo muito pela adoção, que o pessoal fala, adoção tardia, apesar de eu achar que não é tardia, né? A adoção nunca é tarde para a gente adotar. Então, esse nome, adoção tardia, é um nome que a gente deveria esquecer, né? Que criança, adolescente, nunca está tarde para adotar, basta a gente querer ser pai e ser mãe. Eu não, as minhas filhas, elas vieram pelo meio adotivo. Eu sou assim muito realizada como mãe. Eu tenho uma que nasceu para mim com 5 anos de idade, que é a mais nova, chama Alexia. Tenho a minha mais velha, que chama Daniele, que nasceu para mim com 11, quase 12 anos, porque ela fez 12. Ela nasceu em dezembro para mim, ela fez 12 em janeiro. Então, assim, eu sou muito realizada, sabe? Como mãe, elas são filhas maravilhosas. Então a gente criou, teve uma mãe adotiva que criou o grupo de apoio para a gente poder debater, para a gente poder trocar ideias, né? Juntou essa mãe com a Simone, né? Para poder fazer reuniões mensais e a gente debater e discutir sobre o tema de adoção, para a gente poder debater sobre esses mitos, sobre esses preconceitos, sobre os tabus que existem. E é muito importante esse debate. E é um debate que, como nós estamos fazendo aqui hoje, tem que ser levado para a sociedade, para a comunidade. Todo mundo deve debater esse tema. Por quê? Para quebrar esses mitos mesmo. Para quê? Para a gente poder tirar as nossas crianças dos abrigos, os nossos adolescentes, colocá-los em família, que é o local, o lugar deles, né? É o direito deles, estar em família, né? Já passaram por situações difíceis, mas têm o direito de estar em família. Então, assim, a gente, do grupo de apoio, a gente briga, a gente luta, a nossa causa é a causa adotiva, a gente briga por isso, a gente luta por isso, a gente luta pelo direito dessas crianças estarem em família, a gente luta pelo direito das mães em querem entregar os seus filhos para não cometer crimes, para não abandonar os filhos aí, para elas não cometerem crimes e também dar o direito das crianças a terem uma vida normal, não morrer, né? Porque tem quantas mães aí que nesse desespero todo coloca seu filho numa lata de lixo, abandona seu filho numa porta, né? Ou mesmo o próprio aborto, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater muito, falar muito sobre isso, porque existe o programa da entrega legal para essas mães terem o direito de entregar os seus filhos no momento que elas não veem que não tem condição, né? Mas também dá o direito a quem quer ser pai e mãe pelas vias da adoção também, né? Que é muito importante também. E eu, assim, eu estou sempre disposta e sempre aí na luta, né, para que nossas crianças tenham esse direito garantido, o direito da convivência familiar e comunitária, o direito de estar em família. Luciana. Pode falar, Jerusa. Carol, obrigada. Daqui a pouquinho então você fala, mas é o seguinte, ouvindo você falar, Luciana, e sabendo, né, que hoje a gente está discutindo, falando sobre adoção, e ontem foi falado sobre a questão do aborto, e recentemente, mais ou menos há um ano, que eu entrevistei a Cristiana com toda a equipe do Projeto Mariana. E esse projeto, ele é para nós já uma solução. Ele é uma solução para todas aquelas que estão nos vendo agora, para todas as pessoas que estão nos vendo agora e que sabem que tem outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes,
que já tem o caminho, é deixar realmente essa criança nesse lugar tão abençoado, né? Nós temos essa grande e maravilhosa opção, esse grande caminho que é o Projeto Mariana, e que a mulher, que a gente já tem essa vocação de mãe, nós mulheres, nós somos mães, se somos mãe biológica, mas nós temos esse instinto de mãe. Quem não é mãe biológica, ela é mãe de tabela, de qualquer forma. A gente tem essa beleza de alma, de acolhimento. E o Projeto Mariana, quando eu fiquei sabendo desse projeto e vejo a beleza que ele o colo que ele a resposta que ele já está na solução, então não tem necessidade do aborto mesmo, né? Que se tenha a criança e que se entregue a criança a esse projeto, ou busque pessoas do meio em que convive, né? Se abra o coração, se abra a conversa, ao diálogo, né? Não tenha medo. E esse debate aqui hoje da adoção, ele já está nesse caminho. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar às meninas aí que estão à frente do projeto é que elas possam clarear ainda mais para nós, é como que está mais fácil adotar uma criança hoje, né? Antigamente era muito burocrático, mas agora está bem mais fácil. Então, isso é o primordial, isso também é muito importante que a gente fale aqui. Fala um pouquinho aí para nós, Carol. Na verdade, eu ia fazer um breve comentário, que assim, eu acho que hoje a grande crise, como a Luciana comentou a respeito da visão em relação à adoção, ela se deu historicamente por um afastamento do cristianismo, porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Marianas, assim, né, desde que eu conheci pela Josi, né, a Josi trabalhava junto com a Cristina no Marianas e tudo mais, e a gente teve a oportunidade de conviver mais de perto. Eu sempre falava com a Josi que o Marianas foi a evolução dos conventos, assim, porque o Mariana é esta porta onde a mãe consegue fazer uma entrega voluntária do seu filho à adoção. Ela tem os seus motivos, ela tem sua circunstância, e ela tem essa oportunidade. E quando a gente volta na história, nós tínhamos lá os conventos que tinham, eu não vou me lembrar o nome, talvez o Padre Newton consiga me completar, que eram aquelas rodas, né, Padre? Que era onde se colocava a criança e se entregava de forma anônima, entende? Era ali o lugar, e o que mais me chama a atenção é que havia uma compreensão tão profunda da dignidade da pessoa que o aborto não é uma opção. Porque a gente percebe, tanto no aborto ter se tornado uma opção tão consistente, quanto no volume enorme, Luciana, de crianças que eu concordo plenamente com você, a adoção tardia não existe, nunca é tarde para a biografia de uma criança, nunca é tarde para acolher um filho em casa, então a palavra realmente não é justa com nada, na verdade, mas quando você olha tanto para o aborto como essa opção consistente, quando você olha para o número enorme de crianças nos abrigos, estão as duas demonstrando para nós o como hoje nós perdemos a sensibilidade da dignidade humana. Nós perdemos a sensibilidade que trata ali de uma pessoa. Hoje, é lógico, é muito mais formal, e graças a Deus que mas na história do cristianismo inteira, sempre esteve presente a adoção, sempre esteve presente a preocupação com o menor, com o abandonado. O próprio Jesus Cristo, nos seus milagres, ele ressuscita o jovem, porque ele era o único filho e a mãe ia ficar sozinha e viúva. Ele sempre teve um olhar muito cuidadoso para a viúva, para o órfão, para o abandonado. E aí, à medida com que nós nos distanciamos destes ensinamentos, nós nos distanciamos da vida que é o próprio Deus, nós nos distanciamos consequentemente da dignidade da pessoa. E aí a gente passa a deixar um monte de filhos, porque são filhos, entende? São filhos à espera de suas mães e seus pais, entende? São filhos à espera de serem acolhidos, de serem amados. E pior ainda, muitas vezes por desconhecimento do próprio Marianas, que eu acho uma porta, assim, realmente muito importante nesse caminho inteiro da defesa da vida. Eu tanto deixo essas crianças sem pais, como eu retiro delas a oportunidade de virem ao mundo. São dois danos severos, que precisam, sim, ser olhados com mais carinho, precisam, sim, ser tratados. E, assim,
precisa, como vai dizer a palavra, né, gritar sobre os telhados, sobre o programa Marianas e sobre o processo de adoção, para que o máximo de pessoas possível possa conhecer, ter acesso e amar isso. Existem vários corações de pais e mães transbordando de desejos de amarem seus filhos, e seus filhos estão esperando ansiosamente em tantos abrigos, né? Porque eles estão lá, eles só esperam serem encontrados, né? Então vai ser, sem dúvida, como a Jerusa fala, muito importante que a Simone possa explicar um pouquinho melhor como é que funciona a Marianas, a Luciana possa elucidar aí as questões do aborto, da adoção, porque sem dúvida são dois temas muito relevantes para serem tratados num momento tão delicado que é a possibilidade dessa ADPF, a possibilidade do aborto se tornar algo mais consistente ainda na nossa legislação. Sim, Carolina, é importante mesmo a gente, né, divulgar esse direito, né, como você disse mesmo, gritar, para que todos, né, ouçam, para que cheguem principalmente, né, naquelas mulheres que estão gestantes e percebem não ter condições ou não, né, desejar maternar aquela criança, né. É importante a gente falar um pouquinho de como que funciona o programa também, para que atinja, né, esse público e todas as pessoas também, né, que possam fazer chegar a quem necessita. O programa Marianas, né, é um programa de Sete Lagoas, né, que existe esse programa também em outros estados, e em Minas Gerais também existe o programa Entrega Legal, né, que é do TJ de Minas e que, né, vale para todas as cidades mineiras, e o programa Marianas, ele nasceu em Sete Lagoas e um pouco antes até do programa do TJ Minas. E nasceu da gente se dar conta, né, profissionais, que a gente não sabia lidar com essas situações, e especialmente um elemento que é muito importante no Marianas, que é a questão do anonimato, né, você citou aí a questão da roda dos expostos, né, que era como aconteciam, né, as mulheres que não podiam, né, cuidar de seus filhos, por N motivos, né, naquela época, né, há muitos anos atrás, essas mulheres deixavam, então, né, nas casas de caridade, né, e era garantida, a roda dos expostos garantia esse anonimato. Assim. Então, o que esse programa de entrega voluntária garante também é esse anonimato, porque é difícil para essa mulher que é gestante enfrentar, né, todo esse preconceito que existe em relação a uma mulher que não pode maternar o seu filho. Né, existe essa ideia de que né, a capacidade de maternar ela é inata, né, ela é construída também, né. Então, algumas mulheres não vão poder exercer essa maternagem. E ter essa garantia do anonimato, que é uma coisa que o programa garante, é o sigilo, né? Então, a mulher ela pode fazer a entrega de sua criança em adoção e é garantido para ela o sigilo, isso é garantido em lei, né? Existe uma lei que alterou o ECA, que é uma lei de 2017, e que regulamentou, né, em detalhes essa questão da entrega voluntária, e que garante isso, né, que ela tenha o sigilo das informações. Então, se ela não quiser que ninguém de sua família saiba, né, porque às vezes vai ter alguém que vai condená-la, tem às vezes alguém que vai julgá-la, né, e isso faz com que ela se sinta mal em relação, né, àquela gestação, isso é garantido, né, é garantido esse sigilo do nascimento da criança também, após, né, o nascimento também é garantido esse sigilo. Então, para todas essas mulheres que né, vivenciam essa situação de perceber essa dificuldade de cuidar dessa criança, seja por motivos, né, financeiros, estruturais, né, ou por situações diversas aí, né, em relação à sua dinâmica familiar, né, tem crianças que às vezes são até gestadas fora né, de um relacionamento que ela possui, enfim, são né, várias situações. Ela pode procurar, né, a vara da infância, ou se ela informar essa situação em qualquer um dos órgãos, né, que eu citei, às vezes ela está numa consulta de pré-natal, né, ela pode informar essa profissional que ele vai encaminhar, né, para que ela seja atendida pela vara, se ela mencionar isso, né, no conselho tutelar, se é uma adolescente, né, e às vezes menciona essa situação dentro da escola, essa mulher ela é encaminhada e ela é acompanhada, né? Então, à medida que ela chega, né, para atendimento
na vara da infância, ela é acolhida, né, por profissionais do setor psicossocial, né, do qual eu faço parte. É iniciado um procedimento, né, dentro lá do um procedimento, né, um processo legal mesmo, onde vai constar, né, a documentação, a história dessa gestante, os encaminhamentos, né, a formalização da situação, né, chega até o conhecimento da juíza, e também forma a maternidade, né, então o programa Marianas, ele é muito articulado, né, com todos esses setores aí que eu já mencionei. Mas o mais importante é essa acolhida, né, desde a porta de entrada, então se ela chega e menciona, né, dessa situação no conselho tutelar, ela precisa ser acolhida de maneira adequada, sem constrangimentos, né? Então, o programa Marianas, ele vem nesse sentido, né, para a gente divulgar esse direito, né? Não é crime a mulher entregar sua criança em adoção, é crime ela abandonar essa criança. Às vezes ela não fica sabendo, a gente, né, vê ainda casos, né, não é, infelizmente, né, não é tão raro a gente ver situações ainda, né, já, né, em tempos em que existem já esse programa, a gente ainda vê situações desse tipo acontecendo, né, mulheres que às vezes não tiveram acesso, não tiveram conhecimento, e que deixam suas crianças, né, em algum lugar inapropriado. Isso é crime, mas fazer a entrega, buscar fazer essa entrega, né, de forma legal, isso não é crime. Então, quando ela procura, é iniciado esse procedimento e ela é acompanhada, né, durante toda a gestação. Então, quanto mais cedo ela procurar, né, melhor vai ser, porque ela vai ter oportunidade de falar, de ser ouvida, né, de refletir, de ter um suporte para refletir junto com ela aquele processo, né, pelo qual ela está passando. Às vezes são mulheres, não raro, né, são mulheres que não têm apoio de seus parceiros, às vezes não têm apoio de nenhum familiar. Essa questão do sigilo, ela é muito utilizada, inclusive, às vezes, para família, para familiares próximos, né? Tem mulheres que, às vezes, né, nem a pessoa com a qual ela mora sabe da gestação, elas escondem a gestação, e elas não têm para com quem dividir essa situação. E, às vezes, sendo ouvida, muitas vezes sendo ouvida, e até pensando outras alternativas, ela, né, ela reflete melhor sobre aquela situação, né? Então, ela é acompanhada ao longo de toda essa gestação. Se for necessário, né, são realizados encaminhamentos. Então, se são mulheres que às vezes têm situação socioeconômica que não está possibilitando ela ver, né, ver uma possibilidade de ficar com essa criança, então ela é encaminhada para o CRAS, né, para assistência social, para concedimento de algum benefício. Ou para a defensoria pública, né, caso seja, né, tem algumas mulheres que têm outros filhos e, por exemplo, não recebem a pensão alimentícia, então ela é orientada desses direitos também, ou se às vezes ela está passando por situações também, né, emocionais, também a gente encaminha para um atendimento clínico, né, dentro da rede de saúde também. É muito importante esse acompanhamento dela, né, em saúde, porque elas vivenciam um luto, né, de separação dessa criança. Então, antes da criança nascer, né, toda essa problemática né, de ausência de condições de ficar com essa criança, de maternar essa criança, e após o nascimento é um período muito difícil para elas. Muitas se negam a fazer um vínculo com essa criança, então evitam pensar em escolher o nome da criança, evitam, né, interagir com a criança, né, ali dentro da barriga, de conversar, enfim, né, tem uma relação difícil ali com aquela criança que está gestando. Mas a gente observa que não é por frieza que essas mulheres fazem isso, é por ser uma situação difícil de ser vivenciada, e muitas vezes elas encontram nisso uma defesa, né, para dar conta de seguir adiante, o sofrimento é muito grande, assim. Com todos os casos marianos que a gente já atendeu, né, até o momento, é muito marcante essa angústia que elas passam, assim. Então, poder falar, né, poder ser ouvida, e quando a gente fala, a gente se escuta também, né, o mais terapêutico de você falar é você se escutar também, e é nisso que às vezes vão encontrando essas soluções, né. Então, essa, né, a importância aí desse programa, né, de
do Marianas e de outras iniciativas, né, que existem nesse sentido, de oportunizar esse suporte, né, que muitas vezes essas mulheres não têm. Então, realmente precisa ser mais divulgado. Eu também vejo como, né, uma alternativa para evitar situações de aborto, né, evitar situações de infanticídio, né, de crianças que às vezes são deixadas à própria sorte e muitas delas, né, chegam a óbito. E do outro lado a gente tem, né, a família que está disposta a adotar. Então, a adoção é esse encontro, né, de um lado, Simone. essas crianças, né, que precisam ser amadas, de mulheres que não podem gestar seus filhos, e do outro lado, essa família que né, está ansiosa por poder ser mãe, né, ser mãe e ser pai. Não sei se a Jerusa ia Hoje em falar dia, alguma coisa. Simone, isso, a facilidade de adoção, também aproveitando o seu gancho aí da sua fala, e você poderia nos falar como que está essa questão de realmente conseguir adotar com mais facilidade, com mais rapidez, né? E tanto você para falar, também a Luciana, que adotou recentemente, não sei se foi recentemente, mas como que foi também para ela, como que foi o caminho? Então, você pontuar para nós como que é feita essa adoção hoje, e também a Luciana dá um testemunho aí dela, continuando, né, falar sobre isso, sobre essas facilidades e também as condições legais que deve-se ter em relação a tudo isso. Jerusa, eu acredito que quando você fala, né, da facilidade, talvez você esteja se referindo até, assim, maior acesso às informações também, né, para as pessoas, inclusive até o próprio grupo de Sim. apoio, né, que em Sete Lagoas é recente e que tem contribuído muito, né, para divulgar todas as ações, assim, né, relacionadas a essa questão da adoção. Mas a forma como a adoção acontece hoje, né, ela já está definida há alguns anos, a gente vê que mudou, né, Luciano? É exatamente a questão dos pretendentes à adoção. As pessoas estão se abrindo mais para ampliar o perfil da criança que quer adotar, porque, né, eu comentei que eu estou há 12 anos na vara da infância aqui. Logo quando eu entrei, uma criança de 2, 3 anos, a gente tinha muita dificuldade de localizar pretendentes que estavam dispostos a adotar uma criança dessa idade. A maioria queriam recém-nascidos. A maioria das pessoas queriam, né, criança até um mês. Na hora de, né, para adotar, você precisa preencher uma ficha. Algumas preenchiam lá, recém-nascido, que só queriam se fossem recém-nascidos. E com o grupo de apoio à adoção e também outras mudanças, né, que aconteceram na lei, né, mas que não são tão recentes assim, as pessoas que querem adotar, elas precisam participar de um curso de preparação à adoção. E nesse curso é exatamente proposta essa discussão, assim, por que uma criança de 5, 6, de 7 ou um adolescente não é adotável? Né? Eles também são adotáveis, são adoções que também são bem-sucedidas. E a gente vê, então, uma mudança no perfil dos pretendentes, se abrindo cada vez mais para adotar crianças maiores, para adotar adolescentes, e é isso que às vezes torna mais rápido a adoção. Então, assim, para adotar é necessário ingressar com um pedido de habilitação à adoção, né? Então, para quem quer adotar, precisa procurar a vara, tem uma série de documentos que precisa levar para iniciar um procedimento de habilitação à adoção. Está se habilitando para adotar, ele vai entrar para a fila de adoção. Existe, né, alguns procedimentos burocráticos, sim, né, tem que levar documentação, passa por uma avaliação, tem que fazer esse curso, é feita uma visita domiciliar, passa pelo crivo do Ministério Público, da juíza, né, e só depois o deferimento é que entra para a fila da adoção. Então, tem mesmo, né, um percurso a ser feito até entrar na fila de adoção. E o que demora, né, é esse tempo de espera, que para as crianças menores, né, para crianças de até 5, 6 anos, o tempo de espera, né, uma média nacional, né, não estou dizendo só de Sete Lagoas, né, se pesquisarem aí, vocês vão ver que é uma média nacional, ela vai de 5, 6 a 7 anos. Quanto mais restrições a pessoa coloca ali no seu perfil, que quando ela preenche aquela ficha, ela coloca os dados da criança que ela está disposta a adotar. Então, se eu coloco muitas restrições, se eu coloco restrição
em relação à idade, em relação ao sexo, em relação à raça daquela criança, a cor, né, vai demorar mais. Então, se eu escolho, no momento de habilitar, que eu estou disposta a adotar uma criança só de até 1 ano, menina e que seja branca, é uma espera de mais de 7, 8 anos. Né? Se eu me abro, né, se eu tenho essa abertura para uma criança maior e não coloco restrições de sexo, nem de raça ou cor, essa adoção acontece mais rápido, porque essas crianças têm poucos pretendentes né, que querem adotar. Então, quando algumas pessoas, né, não é incomum também, né, Luciana, a gente ouvir as pessoas dizer, nossa, mas os abrigos estão cheios de criança, por que que a adoção demora tanto? Né? A criança menorzinha, ela não demora para ser adotada, muito rápido, né? Desde, né, tendo uma situação para adoção, tendo uma sentença, uma decisão judicial para que aquela criança vá para adoção, uma criança de menos de 7 anos, a gente não tem dificuldade de colocar ela em adoção. Né? O que demora é essa restrição aí, né, que coloca só para adotar crianças pequenininhas. É onde eu acho que o grupo tem um papel importante, porque é trabalhar, né, e mostrar que todas as crianças e adolescentes, eles são adotáveis, os adolescentes principalmente, né, eles estão ali, já estão há tempos crescendo lá no abrigo, sem essa convivência, né, com a família, e eu acho, assim, importante, né, que eles mantenham, né, a convivência familiar. Então, a adoção, eles já entendem, eles desejam, né? Então, na hora, vir com a mochilinha que a gente fala, todos vêm, desde o recém-nascido até o adolescente de 17 anos. Eles todos têm um passado, eles todos vêm com a mochilinha, com as demandas, mas o que a gente faz? Como que a gente age com os nossos filhos? Amor. Amor é a palavra que vai modificar e que vai ajudar os nossos filhos a trabalhar tudo que vem dentro dessa mochilinha deles, que vem fazendo parte do passado, né? Então, com amor a gente trabalha. E os adolescentes, eles têm o desejo, a vontade, eles têm mais consciência da adoção, do que é, né? Ter a família adotiva, ter a mãe e o pai adotivo, às vezes irmãos, aí tios, pais, porque adoção não é só o pai e a mãe. Tem os irmãos, tem tios, tem primos, tem pais, tem os avós, tem toda uma família que tem que ser trabalhada, toda essa família, né? Quando eu resolvo adotar, eu tenho que comunicar aos meus familiares dessa minha decisão, e ao mesmo tempo que eu trabalho no grupo de apoio lá, a minha espera pelo meu filho, eu vou trabalhar também a minha família junto, né? Eu participo das reuniões, eu trabalho, troco informações dentro do grupo de apoio. Se a minha família não tem como ir, não tem como estar lá, eu levo todas essas situações que eu aprendi dentro do grupo, que me enriqueceram, para a minha família, para que eles também esperem junto comigo a chegada do meu filho. Então, o grupo trabalha isso aí, o grupo está aí para ajudar nessa parte aí de trocar informações, de trocar ideias, de discutir sobre adoção, de quebrar os mitos, de quebrar os preconceitos e se trabalhar, né, a família inteira para esperar o filho chegar, né, gente? E eu vou falar com você, é uma espera ao mesmo tempo angustiante, é uma espera que a gente fica assim pensando, criando expectativas, né, de como vai ser, de como será nosso filho. Como quando você vai gerar, você também fica naquela espera de 9 meses, de como que vai sair, com a carinha, né? Como é que vai ser, se eu vou dar conta de criar, se eu vou criar bem, se eu não vou criar bem. A mãe adotiva e o pai adotivo também é do mesmo jeito, só que a nossa gestação, ela é de anos, ela não é de 9 meses.
Então, durante esses anos todos, a gente vai trabalhando e vai, dentro do grupo, se ajudando para diminuir essa ansiedade, essa angústia, essa espera, para que essa espera seja de aprendizado para quando o nosso filho chegar, a gente estar preparado para recebê-los, né? Com mais amor, com mais alegria e com mais atitudes e pensamentos em relação à criação dele, né? E Essa preparação é importantíssima, né, Lu? essa preparação é assim, quando as minhas filhas nasceram para mim, quando eu entrei, quando eu fui tomar a decisão de que eu iria adotar com meu marido, foi uma decisão assim de um ano para a gente resolver, né? Porque eu acho que quando eu nasci, eu já nasci querendo ser mãe adotiva. Eu falei que eu sempre, se eu tivesse filhos biológicos, eu queria adotar também. Mas o meu marido não, meu marido, por causa de tabus e preconceitos, né? Eu tive que eu trabalhei ele na questão sobre adoção, para que ele aceitasse, quisesse também ser pai por adoção. Quando ele percebeu isso, e a maior percepção dele foi quando a gente entrou com o processo de adoção e logo depois a gente participou do curso, que é esse que Simone falou, o curso de adoção que eles dão para a gente. No curso, ele percebeu tudo, tudo sobre esses mitos e preconceitos, ele percebeu que isso tudo não tem sentido, né? E foi aonde que ele quis mesmo ser pai adotivo, né? E aí, a minha espera não foi muito grande, porque eu tinha um perfil que era recém-nascido, né, Simone? É recém-nascido, eu queria passar por todo o processo de ser mãe? Tá, queria. No início, sim, que quando a gente quer ser mãe, a gente quer passar por praticamente todas as fases, né? Como ainda mais que eu não podia ter, aí eu ficava assim, eu quero passar por todas as fases. Tá, então vamos pegar um recém-nascido, tá bom, vamos. Mas, na minha época, não tinha grupo de apoio. Eu não tinha com quem discutir, eu não tinha com quem conversar sobre a adoção. E o que eu fiz? Eu fui procurando informações na internet, com outros grupos que existiam em outros lugares, e buscando as informações. E nessa minha busca de informações, eu parei para pensar e sentei, conversei com meu marido e falei assim, aqui, nós queremos ser pais, não é? Mas peraí, recém-nascido, por quê? Nós vamos ser vó e vô, porque esperar 8 anos, eu já vou estar lá para os meus 60 e tantos, você com quase 70. Não, a gente quer ser pai, quer ser mãe, então independe da idade. A gente, a gente não precisa ser recém-nascido, eu não preciso passar pelas fases todas de ser mãe, eu quero só ser mãe. Então, para que isso? Então, vamos mudar o perfil? Vamos. Resolvemos, mudamos o perfil. Eu não gosto de perfil, não, tá, gente? Vou falar assim claramente, que eu acho que isso é como se a gente estivesse escolhendo um filho na prateleira, sabe? Pois é, E criança. ser humano não para ficar exposto, não é para ser escolhido, né? Então, assim, eu me senti escolhendo perfil, eu me senti como se eu estivesse comprando alguma coisa, e não é. Mas esse perfil me dá essa sensação. Mas ele é necessário, porque a gente tem que ter um direcionamento, né? Então ele é necessário, mas eu particularmente não gosto. Mas aí mudei o meu perfil, joguei o meu perfil lá para meu perfil era uma menina branca ou parda até 5 anos. Eu ia ficar anos na fila, né? Que era o que todo mundo quer. Aí eu falei, não, vamos mudar esse perfil, vamos. Aí eu coloquei uma menina, 5 anos, né? Com irmãos, aí já aumentei, grupo de irmãos, que é difícil também a adoção. Com um irmão até 10 anos. Aumentei mais ainda.
Isso, assim, foi um mês de espera depois que eu mudei o perfil. Aí Simone liga numa sexta-feira à noite, porque é assim que ela faz com a gente, sabe, gente? Ela liga na sexta-feira à noite para você ficar o fim de semana morrendo, para na segunda tomar atitude. Então, ela me ligou falando que tinha duas meninas, que se eu queria ir lá, né, para poder conhecê-las, e eu falei assim, não, eu quero ir. Aí fui lá no fórum, conversei com ela, ela me mostrou a fotinha das meninas, falei, pronto, são as minhas filhas, minhas filhas estão aí. Só que elas não são daqui, então eu tive que ir para Oliveira buscá-las. Aí teve, que é um dos trâmites do processo de adoção, que é a aproximação, né? Assim que eu tomei a decisão de que eu queria conhecê-las, eu entrei em contato com a assistente social lá do Fórum de Oliveira, marcamos um encontro para eu conhecer as minhas filhas, né? E aí, a partir do primeiro encontro, a gente ficou 6 meses fazendo um processo de aproximação, né? Foi assim, a aproximação, ela não são 6 meses, mas a minha durou 6 meses, porque o meu tudo tem que ser mais difícil. Mas foi 6 meses até eu falar assim, não, chega, eu quero levar elas para casa. Eu já deixava elas lá em Oliveira chorando, e eu voltava chorando. Então, falei, não, 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 vamos tomar essa decisão. E falei com a juíza, não, para ela ir, vamos, eu quero as minhas filhas comigo e tal, até que eles perceberam que sim, que eu estava já preparada para, né, ficar com as minhas filhas, busquei elas, e aí é uma outra, assim que eles dão para a gente a guarda provisória para fins de adoção, né? A juíza ou o juiz dá para a gente a guarda provisória para fim de adoção. Aí você fica num outro estágio, que é o estágio de convivência, né? Você tem que passar pelo estágio de convivência, que são também 6 meses, você fica ali, a criança com você, né? Naquela criação de vínculos, né? Para depois você dar o pontapé da adoção mesmo, né? Da juíza te dar a sentença definitiva para você pegar a certidão bonitinho da guarda, da adoção, né, da sua filha ou do seu filho, e essa adoção aí vem a certidão mesmo, com o seu nome, o seu filho vai ter o seu nome, sobrenome, pode, se quiser, mudar o primeiro nome, né, mas o primeiro nome, assim, eu falo para mudar se seu filho tiver essa vontade. Senão, você vai descaracterizar, né? A criança, né? Ela já vem com a característica, ela já vem com aquele nome, ela já tem afinidades com o próprio nome. Então, se ele quiser trocar, ele troca. Aí você pode pedir ajuda para trocar, mas se não, deixa só mudar o sobrenome, vem com o seu nome bonitinho, aquela coisa maravilhosa, Luciana, certidão. Quanto tempo que você está com elas? Quanto tempo que você está com ela? Em dezembro agora vai fazer 6 anos, né? Mas parece que eu tenho a minha vida inteira que eu tô com elas, né? Eu até confundo a data quando eles me perguntam a data que elas nasceram para mim, eu às vezes até esqueço, confundo, porque para mim tem tanto tempo, para mim é a vida inteira que elas estão comigo, então delas mesmo, né? A data de nascimento, que desde lá guardadinhos para você, então. É verdade, é verdade. Eu falo com a minha mais velha, eu falo com ela assim, olha, eu tive você antes de casar, olha que coisa. Aí ela fica assim, mamãe, é verdade. Pois é, olha que coisa, mas não podia ter feito isso, mas foi a melhor coisa que eu fiz, eu ainda brinco com ela assim, porque quando ela nasceu, né, eu ainda nem estava casada, nem sabia do nascimento dela, mas ela já nasceu para mim, né? A mãe, eu falo que a mãe biológica dela foi só um meio delas duas chegarem até mim, né? Mas também, assim, assim, tenho um maior carinho
pela família biológica dela, sabe? Eu tenho toda uma atenção também por esse lado, porque eu acho que elas têm esse passado, né? Elas tiveram uma família biológica, elas têm um passado, elas têm uma família biológica, e eu não gosto e nem faço questão de apagar isso, não. Porque é a vida delas, é a construção de vida delas que veio de lá até aqui, né? Então, assim, elas, a mais velha, principalmente, né, por ser mais velha, por já ter convivido mais tempo com a família biológica e entender mais, né, ela tem conversa com a família biológica, tem contato com os primos, com as primas, com os tios. Então, assim, eu não faço questão nenhuma de deixar, não aceitar, porque, querendo ou não, eles também amam elas. Então, quanto mais amor elas tiverem, para mim é melhor, porque eu quero que as minhas filhas sejam muito amadas, eu quero que as minhas filhas sejam meninas fortes, sejam meninas boas, sejam meninas que empoderadas, que saibam lidar com a vida. Então, eu crio elas para isso, eu crio elas para o mundo. Então, para mim, isso não vai alterar. O amor, o sentimento que elas têm por mim, que elas sabem que eu tenho por elas, não vai mudar por elas terem uma família biológica, entendeu? Então, para mim, isso não Luciana, atrapalha em nada. E isso é tão interessante, aproveitando a sua fala, Luciana, e a da Simone também, às vezes duas situações chegam até nós, em situação pastoral. A primeira é uma que você disse aí, o perfil está ficando tão exigente que a fila trava, literalmente. É muito comum você ouvir certas falas, até inspiradas no Papa Francisco mesmo, né? Geralmente substitui-se uma possível adoção de uma criança por um pet. O Papa mesmo Ai, falou, não, não é nada contra isso, mas que tal? Dá uma outra face, né? Porque tem tantos filhos e filhas de toda a natureza aí, tanto de inseto como de animais. Bom, dá uma outra face, olha para a criança. E quando olha para a criança, o perfil é tão exigente que a criança se torna um pet. E aí leva uma outra situação muito difícil, que eu creio que muito difícil para a criança. Fica um tempo lá, de repente o casal devolve, porque não era o perfil esperado. Eu acho que isso aí, eu fico imaginando assim na minha mente, ser com a criança deve ser tão devastador, né, senão ele não servir, né? Mas o que nós já caminhamos para nosso final, né? Mas eu queria lembrar o tanto que isso é belo, porque o sacramento do matrimônio, ele é o sacramento do serviço a Deus. E eu tenho, às vezes, lembrado, inspirado no Papa Francisco e na tradição da igreja, que se você quer realmente trabalhar o mundo, construir algo mais profundo, virtuoso, bom, verdadeiro, fraterno, solidário e humano, é dentro da família. Às vezes eu falo em certos grupos aqui que tem certas leis, como essa que estão surgindo aí, eu sinto muito, né? Eu não estou julgando nada, mas como essa da DPF 442 e tantas outras, que é uma gambiarra e mal feita. Não vai resolver. Às vezes se espera assim, uma mudança na estrutura, nós vamos mudar a estrutura e tudo vai consertar embaixo. Não vai, não. E Jesus veio fazer uma revolução, com certeza. Se não houver essa, então o que mudar de fora vai ser só tentar mudar um jogo no tabuleiro que não vai ser mudado. Então, tá aí, né? E é uma das grandes, imensas feridas que tem levado essas certas ideologias até um certo poder e influência na sociedade, né? Violência contra as mulheres as crianças. Quando você olha bem, Padre Newton, tudo é sintoma do mesmo problema, da perda da consciência de dignidade do homem. Porque, como a Luciana relatou, né, a respeito da lista de exigências para adoção, eu me relaciono com uma criança, como você mesmo disse, assim, com uma coisa que eu vou na prateleira escolher, como um carro, que eu escolho o modelo, a cor, e isso se dá em todas as relações que o senhor acabou de colocar. Os filhos, eu acho que, assim, hoje tem surgido faces diversas
e cada vez mais problemáticas. Mas a raiz no peito é a mesma, porque quando eu decido abortar, eu trato como uma coisa, não é uma pessoa que está ali, é uma coisa que me atrapalha, eu preciso me livrar dela. Quando eu me fecho, até na dinâmica da escolha do filho, né? Eu quero esse filho como um direito que eu tenho. Então, eu vou lá adotar, eu vou adotar do jeito que eu quero, na idade que eu quero, no modelinho que eu quero. Como este direito que eu tenho. Só que o ser humano, a vida humana é um dom, ela não é um direito. Ela é um dom. E quando eu me abro para a maternidade, para a paternidade, para a dinâmica da vida, eu me abro para amar. E o amor, ele não tem idade, ele não tem sexo, ele não tem cor de pele, não tem nada disso. Quando você relatava a Simone, eu fiquei pensando que a Simone é cegonha, né? Que liga na sexta-feira. Cegonha. Com certeza. E a cegonha que entrega para essas mães assim, que esperam com ansiedade. Só que eu acho que o centro do problema, que é o que o Padre Newton tão bem falou, né? Que tem a DPF tem a pretensão, né? Ou não também, né? Vai saber de resolver um problema estrutural, mas ela não vai na raiz. A raiz é a consciência da dignidade humana, ela vai contra isso, assim, com uma força tremenda. Porque quando eu digo que tudo bem abortar, eu digo, Luciano, tudo bem você escolher a criança, tudo bem você devolver se ela não servir, tudo bem você querer adotar, tudo bem, mas é uma pessoa, meu Deus, é um ser humano que, como você diz tão bem, Luciano, quando eu adoto, que traz sua história, que traz sua bagagem, que traz seus traumas, como a gente também leva, sendo adotado ou biológico, quando eu recebo esse filho, eu também tenho uma mochilinha, eu também estou levando as minhas coisas, as minhas dores, os meus traumas. Então, é muito injusto eu olhar para essa criança com isso de, olha, mas é uma mochila que eu não quero, né? É uma parte da história que é vasta demais com 7 anos. Então, sem a menor dúvida, o caminho é que a gente reforce e expanda, né? E plante a semente em outros corações da consciência da dignidade humana. O verbo, ele não se faz carne à toa. Nosso Senhor, quando se encarna, Deus, quando se encarna, ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso peito para o tamanho da dignidade do homem. Porque se eu olho para a dignidade da vida humana, cai por terra a violência contra a mulher, cai por terra a violência contra as crianças, cai por terra o aborto, cai por terra tudo isso. Mas se em todos os lugares eu deixo resquícios de tratar a pessoa como coisa, eu não vou conseguir resolver nenhum desses outros problemas. Se eu trato como coisa no aborto, eu não vou resolver o problema da violência contra a mulher, porque a vida é coisa. A vida eu posso tratar conforme os meus interesses. Eu não vou resolver o problema dos abrigos cheios de crianças esperando por seus pais, que às vezes só não foram lá buscá-los porque ainda estão com uma mentalidade coisificada. Um peito, às vezes, cheio de amor, mas uma cabeça ainda cheia de ideias, né? Como o Padre Newton disse, precisa mudar aqui, precisa mudar aqui. Precisa mudar a cabeça, precisa mudar o peito. E aí é muito importante momentos como esse que a gente acabou de fazer, de divulgar, de falar mais sobre isso. Porque quando eu falo de adoção, quando eu falo do Marianas, eu abro o entendimento e abro o coração para importância de quem nós estamos falando. Que nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma vida. Entende? Nós estamos falando de uma pessoa na barriga da mãe dela, uma pessoa esperando para ser pelos seus pais no abrigo. Então, é uma conversa sobre pessoas, não é uma conversa nem sobre leis, não é nem uma conversa sobre decisão do Supremo. É uma conversa sobre a importância da vida que está sendo tratada como coisa, como qualquer coisa, que eu acho que é o que piora muito. E só um comentário sobre algo que a Simone falou, que ela fez um comentário sobre nem todas as mulheres são chamadas a maternar. Tem um ponto de vista diferente, Simone, porque eu acho que uma mulher, quando toma consciência da sua incapacidade de criar seu filho, ela está exercendo profundamente a maternidade ali. Porque ela olha para aquilo, ela toma consciência do próprio estado, da própria limitação, da própria incondição, entrega essa criança para uma vida melhor. Ela está exercendo com profundidade a capacidade de mãe dela. Porque mãe é essa que gera vida. Não necessariamente que gesta biologicamente. A mulher é esta que gera vida.
vida na proteção das crianças no trabalho que é exercido, vida na adoção, vida na geração, vida na educação. A mulher é esta chamada a gerar vida. Então, essa mulher, quando olha para a própria condição e escolhe entregar, ela mais do que nunca está exercendo sua maternidade. E a nossa luta contrária ao aborto, ela está posta porque ali eu nego a minha condição de ser humano, mais ainda de mulher, porque eu sou essa chamada a proteger, entende? A defender, todos nós somos chamados a defender os menores, que são os menores indefesos, né? Então, no papel, né, da mulher, assim, naquilo que nós somos de fato chamadas a fazer no mundo, nós somos essas chamadas a sermos mães, até quando eu faço esse movimento de entregar, tá sendo mãe, muito mãe, entende? Não acho que a ausência da maternidade nesse movimento, não. Muito pelo contrário, sabe? É um exercício de amor e de entrega imenso, assim. Sim, foi até que eu falei no início, né? É um exercício de amor, é um ato de amor. Eu estava me referindo à questão da maternagem, assim, de exercer aqueles cuidados com o bebê, aqueles cuidados mesmo práticos ali do dia a dia, né? De amamentar, de trocar, de dar o banho, né? Mais assim, nesse sentido. Mas realmente é a prova maior de cuidado e respeito por aquela vida, pela criança, né? A maioria que chegam, né, até a gente procurando pelo programa, foram mulheres que relatam ter pensado na situação de aborto, e algumas que não pensaram foram até pressionadas por seus companheiros a realizar o aborto. Então, elas chegaram, né, chegam até nós já superando uma série de desafios, assim, né, e mostram mesmo esse respeito ao filho que está gerando. Então, eu disse só em relação né, de exercer esses cuidados aí, né, de maternos ali em relação à criança. Tudo bem. Bem colocado, né, padre? Chegamos, né, estamos chegando nossos finalmente, né? É a defesa da vida, defesa da família. Então, uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Nesse quase finalzinho de live, uma mensagem final que você deixa para aqueles que nos acompanham sobre toda essa questão, né? Da vida, da família, da adoção, né? Para aqueles que já têm um toquezinho ali para querendo adotar, mas ainda não foi, sabe? Uma mensagem final para nós. Vamos lá, posso começar aqui, gente? Vamos voltar então ao tema, né? Porque o tema ele é muito bonito, a adoção legal e a importância da vocação da mulher. Então, tudo que foi falado aqui é nessa questão da vocação mesmo. Essa vocação de amar, essa vocação de se doar pelo outro, né? De cuidar do outro, de amar, de servir, como eu já falei e foi colocado aqui, né? É um serviço de amor. Então, essa vocação que está no nosso instinto feminino, que está na nossa alma feminina, de cuidar, de amar, de querer, de buscar, de educar, né? E é uma troca, assim como a Luciana falou, né, com as suas meninas, ela dá o amor e recebe esse amor, ela chora por elas e elas por ela, pela mãe. Então você vê que já é aquela vocação, que já é aquela vontade de estar com o seu filho, independente da idade que ele vier para você. E eu acredito que nesses tempos agora, nos tempos em que a mulher, eu falo pela minha geração, que esqueceu de buscar o lar, de ter um lar, de casar, ela buscou muito a questão da independência, de ter várias faculdades, de fazer a sua vida pessoal, ela esqueceu de fazer seu lar. E o tempo passou, eu falo pelas minhas amigas mais ou menos da minha idade, acima de 40 anos, e que, de repente, quando ela se choca com ela mesma, passou-se até o tempo de ser mãe, né? E agora está sendo chamada à adoção. Então, eu acho que não tem nada assim também por acaso, porque os abrigos estão cheios de crianças, estão cheios de adolescentes, e essa mãe que agora passou o tempo dela, né, que ela não pode ter mais filhos, é o momento agora dela olhar para esses abrigos,
ela olhar para essas pessoas que precisam e, de fato, exercer a grande vocação de mulher, que é ser mãe. Então, eu queria, né, é um ponto que a gente toca nessa questão de idade, de ter passado esses últimos 20 anos aí, infelizmente, meu corpo, minha vida, ser uma mulher independente, esquecer de fazer um lar, de ter filhos, de ter um marido, né, de ter a sua casa. Agora, se esqueceram, mães, está na hora de olhar para os abrigos que precisam tanto da gente, né, das mães, e é o momento de exercer essa beleza, essa vocação de amar e ser mãe de outras crianças ou outros adolescentes que esperam por você. É isso. Foi um prazer, Padre Nilton, estar com você essa noite, com as meninas, com todas vocês, e participar com vocês desse tema tão importante, que nós já temos caminhos pontuados, graças a Deus. Eu, na verdade, vou querer fazer um convite, que eu acho que é o coração, né, o centro de tudo que a gente falou até agora, mas é um convite a amar. Eu acho que esse é o caminho. Tanto para as mães que desejam seus filhos, tanto para as que vivem momentos tão difíceis e dolorosos, como a Simone disse, o aborto não precisa ser a única opção, ele não precisa. Como algo que me chamou a atenção quando a Simone narrava foi a dor que as mães passam nesse processo, né? Até que entregue. E aí eu já lidei com muitas das mulheres que tiveram a tristeza de lidar com o aborto, de escolherem conscientemente por esse caminho, e aí é uma dor que continua e que fica na história, porque eu não só entrego meu filho, né? Eu tiro dele a oportunidade de virar o mundo. Então, acho que o convite que fica para todos nós é nos abrirmos a amar mais a vida, amar mais as pessoas, abraçar com mais verdade todos esses projetos que são portas e oportunidades para que as pessoas amem mais, né? Eu acho que a adoção, Mariana e tantas essas outras oportunidades são portas que vêm ao mundo para amarmos de forma concreta, amarmos nos nossos atos e tratarmos de fato as pessoas com aquilo que elas merecem, que é serem amadas, né? As pessoas vieram ao mundo para isso e não para serem descartadas, para serem esquecidas nos abrigos, viverem sozinhas à espera de um tempo infinito na fila de adoção, mas que para que tenham de fato a oportunidade, se abram a amar esse filho que espera, a amar esse filho que vem, a amar esse filho que virá. Que Deus, de fato, possa nos dar a graça, nesse dia, nessa semana do nascituro, de dilatar a nossa capacidade de amar. Porque se a gente faz isso, Deus encontra meios. Ele vai encontrar e dar muitas oportunidades a Simone de ser cegonha. Amém. Simone? Algumas pessoas nos nomeiam também de doulas, né? São os doulas da adoção, né? Que a doula comparando aí, né, com o nascimento biológico, né, ela acompanha esse nascimento, acompanha a mãe, a criança que está nascendo, né, então a gente tem lá no setor a gente brincava muito de sermos as parteiras também, né, mas a gente tem a graça, né, e essa missão aí de acompanhar, eu digo que é uma verdadeira missão, né, trabalhar com a infância e juventude. Mas eu gostaria só, né, de reforçar aí a existência desse programa para as mulheres que estão nos ouvindo, que passam por situações, né, dessa natureza, ou quem conhece alguma mulher que passa por situação semelhante, né, que informe a existência desse programa. A gente, às vezes, tem um alcance, né, até fora da cidade também, então, né, em cada cidade também pode procurar a vara, porque existe esse programa, né, em todo o estado. E dela saber que ela vai ter a garantia do sigilo. Esse foi um grande ganho da lei, porque muitas necessitam desse sigilo para dar continuidade, né, a essa intenção de entregar sua criança, porque se não forem sigilas, né, podem acontecer uma série de situações que tornam mais difícil a situação. Então, que isso chegue, né, a todas essas pessoas, que preservem essas vidas, mas também pelo lado da adoção,
reforçar o que a Carolina disse aí, né, dessa questão de amar, né, a gente está falando do nascituro, mas estamos falando de vidas também, e a gente tem adolescentes que precisam, né, que estão com suas vidas interrompidas dentro do acolhimento, porque não recebem visitas, porque não recebem esse afeto de família. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, né, que desperte aí, né, é possível ser mãe também de um adolescente, de uma criança maior, né, aqui em Sete Lagoas, graças a Deus a gente não tem, né, um acolhimento tão cheio de crianças, mas a gente tem muitos adolescentes que esperam, sim, as crianças não esperam por adoção, sabe, as crianças menores, elas não esperam por adoção, são os pretendentes que esperam. Agora, as crianças maiores e os adolescentes, eles esperam, né? Então, às vezes ele está te esperando, às vezes está ouvindo, né? Quem está nos ouvindo aí, esse adolescente está te esperando, essa criança maior está te esperando. Então, se abra para essa possibilidade de ser mãe também, né? De uma criança maior ou de um adolescente. Eles também precisam que clamemos pela vida deles, né? Porque também sem afeto não há vida, né? Obrigada, Padre Newton. Agradeço pela, né, pela oportunidade, um prazer poder falar desse tema, que a gente possa voltar a falar mais vezes. Agradeço aos colegas aí também pela oportunidade de a gente, né, discutir, debater sobre questões tão relevantes. Amém. E, Luciana, mensagenzinha final? Bom, a minha mensagem final é para dizer para essas famílias que desejam muito ser pai, ser mãe e não tiveram a oportunidade, né, biologicamente, ou se tiveram e ainda têm o desejo, que não esperem, tá? Seus filhos estão esperando, então entrem com o processo, vá em busca dos seus filhos. E eu vou deixar aqui o telefone do grupo, quem tiver indeciso, quem quiser saber mais, né, sobre a adoção, entre em contato com a gente, pode ser pelo WhatsApp, telefone 999370418 e nos procurem no Instagram também, @GAA_Família Coracão, né, no Facebook, @Família Coracão SL. Nos procure que nós estamos lá de braços abertos para acolher todas as famílias que têm essa vontade de ser mãe e ser pai, né, através do coração. E pode ter certeza, seus filhos estão te esperando de braços abertos também, com muito amor. Amém. Obrigada, Padre Newton. Obrigada a todos que estão nos assistindo, obrigada às colegas, né? E, sim, agradeço muito esse convite, porque falar de adoção, falar das nossas crianças é sempre muito importante. Sempre que quiserem, podem me convidar, porque eu estou sempre aberta a falar. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe muito, Simone, Jerusa, Luciana, Carolina, toda a equipe que está na transmissão. Amanhã começa a nova fase desse plano pela Semana da Vida. Amanhã, na Catedral de Santo Antônio, em Sete Lagoas, às 19 horas, tem início do Tríduo pela Vida. Convidamos você a estar rezando conosco, né? Vai ser no dia 4, 5 e 6, às 19 horas, Catedral de Santo Antônio. Erguer o coração ao céu em orações também pela vida, né? No dia 7, vai acontecer a caminhada pela vida em Sete Lagoas. Vai haver a concentração ali próximo do CAT, na hora Lagoa Paulino, Praça Francisco Sala, aquela região. Às 10h30, nós vamos sair caminhada em rumo à Praça Tiradentes. É uma caminhada pacífica para mostrar, assim, que nós estamos a favor da vida, da mulher, da mãe e do filho, né? E no dia 8, encerra a Semana pela Vida com a Santa Missa às 10 horas, presidida pelo Dom Francisco na Catedral de Santo Antônio, né? E terminando com o lema dessa semana, né? Adoção, amor com laços do coração. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até aqui, né? Sempre unidos.
E o Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no Ele no está meio no de meio nós. de de nós. nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz e São José, que o Senhor guarde, proteja, ilumine e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até amanhã, Amém. unidos pela vida. Certo.